está com o tempo corrido, assim, eu vou fazer uma pergunta a partir do trabalho das meninas, tá? Mas que se estende para vocês também. Não é uma pergunta, mas para a gente pensar, assim, porque acho que conversa, né? Vou ficar aqui com essa partezinha de como tratar do racismo sem medo, né? E aí eu venho pensando com todo o meu flerte que tem rolado ultimamente com o grupo, com o coletivo Ocupação, né? A partir de uma disciplina que eu estou fazendo entre mestrados, né, da UERJ, da UFRJ e do MEPS, que é do ICUB. A gente acabou de sair na sexta-feira direto para cá de uma aula da Mariana Molica, e a gente vem falando sobre racismo, né, sobre toda essa questão, e aí levantam muitas questões durante as aulas, né? E aí, a partir disso, eu fiquei pensando, até numa fala que a colega trouxe lá, que é a Geisa de Assis, ela questionou, né, e da onde nós, psicanalistas, escutamos, né, quando vem esse pedido, me encaminha para uma psicanalista preta, eu quero um psicanalista preto, o que a gente faz com isso, de que maneira a gente escuta isso, né? E sobre as ações afirmativas, é um debate que a gente trouxe lá também, que é super recente, né? A nossa 01 está aqui, a Gisele, a primeira das ações afirmativas do Fórum Rio, então assim, achei importante colocar. E acho que conversa também com o que vocês vêm trazendo, trabalho, porque não vai dar tempo para a gente conversar direitinho, tá? Mas é isso que eu queria deixar para vocês, para a gente pensar, conversar e abrir a mesa para quem quiser perguntar, tá bem? Não, Gisele, nada, vamos aí, nada. Não está nada. Serei breve, assim, porque eu acho que a gente está realmente excedido com o tempo, mas eu vou questionar um pouco assim, o estranhamento que você teve, assim, né, e que também é o meu, né, Joyce? Como passa a ser uma ameaça e combinando com o comentário da Joyce, como passa a ser uma ameaça, né, que as pessoas têm que fazer análises com analistas pretos. Quer dizer, primeiro, nós nem éramos analistas, como, né, já. Agora que somos, a gente também pode ter paciência, porque, né, que coisa, assim, né? Mas ninguém nunca questionou que um analisar quisesse um analista branco. Né? A gente racializa o negro, mas não racializa o branco. Né? E aí é de fundamental importância, como, né, a Jéssica Meu Deus. Né? Ela vem dizer, da origem dela, a gente se racializa, existe onde tem. Então, acho que a gente ainda tem muito que construir com isso. Eu fiz algumas anotações que eu quero me alongar. Quando o Jair fala dessa relação assim, da sociedade com a psicanálise e a política, né? E aí ele diz assim que, de alguma maneira, o indivíduo, né, é acusado, culpado ainda, assim, né, pelo seu próprio fracasso. Fiquei pensando assim, né, que numa análise a gente consegue operar com essa alteridade, a gente pode fazer desse indivíduo sujeito, e a partir do momento que a gente faz desse sujeito, talvez a gente possa não mais fazê-lo culpado, mas fazê-lo responsável, e responsável por aquilo que ele se queixa. Isso não exclui, né, o contexto social, histórico, nem dele nem do analista. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa colocar, né, que uma análise opera com um sujeito, né, e com um analista que faz função. Essa função, mas aquele analista, ele também é atravessado pelo laço social. Então, nessa relação, nesse meio, né, pensando que estamos no laço social, no racismo estrutural, estruturante, como você diz, né, Thiago? A gente tem que estar advertido de não cometer racismo, a gente tem que estar advertido de não cometer violências. Isso é importante, assim, isso é o que a gente precisa levar para a nossa prática. Acho que é isso. Assim, queria comentar o seu trabalho. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa com muitas coisas. Eu tenho, inclusive, objeto me causa
talvez destrinchar um pouco melhor, assim, um tanto disso, mas tem uma colega do próprio Ocupação, a Cris Ribeiro, que ela escreveu um livro maravilhoso, assim, né? Que é Tornar-se Negro e Devir Sujeito. Quando você vai falando desse devir sujeito, assim, e o que esse livro tem de inovação, ao meu ver, é que é uma pesquisa de doutorado, em que ela toma uma mulher negra, não como objeto de pesquisa, mas como pesquisadora quo. Então, esse é um escrito extra-vivências, em que a pessoa com a qual ela pesquisa, inclusive uma mulher política de visibilidade, a Benilda, que faz parte hoje do Ministério das Relações Raciais, junto com a Aniele, e elas escrevem juntas, assim. Então, tem alguma coisa que se retira desse lugar de abjeto em ato, porque não é um sujeito falado, é um sujeito falando de si. Acho que é isso que a gente pode operar, inclusive, com a psicanálise, né? E talvez isso também que a gente possa tomar quando a Shelley fala da arte e dos modos de sublimação para subverter isso. Eu penso que a escrita é uma delas, assim, eu me aproprio disso, né? Eu acho que as experiências, por exemplo, é uma potência para se subverter isso. Então, é isso. Muito obrigada, mesa. Eu fiquei pensando, a partir do que vocês trouxeram, né, e a partir do que você comentou sobre a pesquisa, inclusive, né, da mulher negra pesquisadora não como objeto de pesquisa. A mulher negra pesquisadora, a mulher negra falada na pesquisa também. Então, o sujeito não é falado, ele fala de si, porque eu ia chegar nessa outra parte. Sim, porque isso tá vendo? O sujeito não é falado, o sujeito fala de si. E aí, se a gente pensa num dos dispositivos, né, do nosso fórum, que é o próprio dispositivo do passe, né? É porque a gente está atravessado pelo racismo e a gente está discutindo desde ontem, está discutindo menos do que deveria, mas um pouco mais agora, né? Mas o dispositivo da nossa escola diz pra gente, né? O que é importante é que o sujeito não seja falado, né? Ele fala de si, não é um analista que vai lá dizer, né? Se ele terminou ou não a própria análise, né? Então, desde os fundamentos, eu lembro do que o Robson trouxe, né? Ontem, assim, do legado de Freud, né? De que não tem espaço para isso na psicanálise. E aí hoje, quando você falou, porque ontem eu tinha dito para eles, né, acho que você está sendo generosa com a psicanálise, né? E aí você falou, eu me recuso a dizer que é psicanálise, eu acho que são os psicanalistas. E aí me fez pensar de novo, né, dar mais uma volta nisso, porque está lá em um dos dispositivos da nossa escola, né? É o sujeito que pode falar de si, não é outro que vai falar. Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente vai falar sobre o racismo, quando você marca também, né, o seu lugar, né? Assim, porque é isso. Eu aqui estou falando de um outro lugar, né? Então, eu queria compartilhar esse ponto, né? Porque eu acho que no dispositivo da nossa escola tem algo de muito precioso que está aí, que a gente não se dá conta, né, disso. Então, A psicanálise pode nos instrumentalizar. Eu acho que a gente esteja disposto. A gente sabe que tem uma camada de psicanalistas não dispostos. Eu acho que a psicanálise é a potência. A gente acredita que aposta nisso. E aí eu fiquei muito marcada com isso. Denuncia isso, né? Espera primeiro pra gente. Eu virei meia. Eu acho que o próprio Lacan enuncia isso, né? Quando ele fala das questões da escola, ele diz que ele está preocupado com o funcionamento. A aposta dele é no funcionamento e não nos psicanalistas, né? Eu acho que isso fica muito, olha, eu já ia falar muito claro, isso fica muito elucidado
quando ele se posiciona dessa maneira, né? Que eu acho que tem a ver com essa questão do sujeito e que tem a ver com a formação, né? Assim como ele fala, um esforço a mais para sermos psicanalistas, que é o que estamos fazendo aqui, nesta cidade, com festa e frio, né? E a gente desde ontem, um esforço a mais para poder trocar coisas e para poder. Mesa, muito obrigado. Eu conheci um pouco aí do trabalho de vocês, escutei no Interfóruns, enfim, alguns trabalhos que vieram aqui na jornada, eles passaram pelo Interfóruns e já vieram aí com algum passo a mais, né? Achei isso muito interessante que a gente possa passar pelos fóruns, falando do Interfóruns, né? Passar pelos fóruns e ir caminhando a partir desses debates que estão surgindo aqui. Eu tenho várias coisas anotadas. Não vou contar, porque senão a gente não sai daqui hoje. Cadê? Já tá. E eu ainda vou sentar aqui do lado, ó. Não sai daqui, a gente põe o microfone aqui no meio. Aí acabou, né? Mais alguém, gente? Desculpa, nossa, foi alto, né? Perdão, eu emocionei. Saiu do diafragma. Eu vou passar então a palavra primeiro para o Ronald, nosso convidado, para ele falar um pouquinho. Então, eu achei as questões assim, que dá bastante debate, né? E essas discussões, elas às vezes, tem um núcleo, um complexo nucleoide, utilizando a expressão do Mbembe, que é a África. A África não existe morte, ou seja, lá as pessoas não morrem, nunca. É daí que deriva a ancestralidade, né? Isso coloca em xeque se a palavra mata coisa, e aí a gente põe isso num devir aqui desse movimento, né? E aí do que você estava falando, do objeto, era sem sair, ou pelo menos partindo desse lugar de objeto, dar fornecer, né, para esse sujeito que está ali falar de si nas escrevivências. Agora, o problema não é esse. O problema não é esse. Eu conheço o trabalho da Cristiane, é isso? Isso. Que eu achei fabuloso, sensacional. Só que eu prefiro ficar com a Spivak. E eu acho que faz até uma leitura muito, muito enviesada da Spivak. Pode o subalterno falar. Porque o subalterno pode falar? Pode, fica à vontade. Ela é negro, ela é negra e está na moda, né? E defender as causas e tudo mais. Ela pode falar de si à vontade. O problema é se o outro vai escutar. Esse é o final da Spivak. Pode o subalterno falar? Pode. Mas se o outro não escuta, então não há descolonização. Esse é o ponto, né? O que a gente está tratando aqui é que esse grande outro é colonial, né? Então, se não passar por um processo de descolonização, o grande outro não escuta. Então, assim, eu fiquei pensando em todas essas questões. Eu sempre estou lá no grupo, lá, enfim, debatendo essas questões. E a ideia desse curso, por exemplo, do Abjetos dos Desmundos, era justamente esse: você, ainda que tenha ali um não-eu, né? Ainda que você tenha um não-eu, ou seja, um eu contado de maneira inversa à interseccionalidade branquicista, homem, cis, heteronormativo, branco, né?
você fazer um avesso disso, né? Então, eu acho que eu dei aqui mais pontos para pensar do que para responder essa pergunta. Eu acho que é por aí. Obrigada, Ronald. Agora eu vou passar a palavra para o Jair. Obrigado. Eu acho que cada vez que a gente tenta gerar alguma resposta, a gente vai gerando mais perguntas ainda, né? Mais inquietações. Eu até gosto dessa coisa de gerar inquietações, particularmente não gosto muito da coisa da resposta. Quando a Gisele traz essas questões, e o Pedro fala do psicanalista, né? É engraçado, quando você trouxe isso, eu fiquei pensando exatamente do Lacan, dizendo que o problema da psicanálise são os psicanalistas. Por isso ele desfunda a escola que ele funda, né? Fala, o problema da psicanálise são os psicanalistas. Então, quando a gente fala da questão dos psicanalistas, a gente está falando desse sujeito, o psicanalista, a gente já está falando de um sujeito que não existe, né? Não existe esse sujeito. Então a gente já está partindo de um imaginário, que esse sujeito exista, que essa profissão exista, que esse lugar exista e não existe. O que a gente precisa levar em consideração, né, tem um livro muito interessante que é o Cis no Divã, não sei se vocês já ouviram, já leram esse livro, tiveram a oportunidade, que é a minha amiga querida Sarah Wagner York. Ela diz o seguinte no prefácio do livro, que o instrumental, que a psicanálise, ela constrói epistemes que estão ali. Agora, essas epistemologias elas vão ser usadas com intenções diferentes. Há os psicanalistas que se apropriam dessa epistemologia para manter os discursos colonizadores, e há os psicanalistas que se apropriam, que utilizam essa epistemologia naquilo que é o inusitado de Freud, que o Lacan pede que se faça, retornar a Freud, ou seja, fazer furo. Né? Quando ele diz retornar a Freud, não é voltar a ler Freud, é ler o Freud, fazendo um furo dentro da subjetividade do nosso tempo. E aí o Lacan, eu gosto do Lacan, porque Lacan tem essa linguagem assim, para os diabos, eu gosto disso. Quando ele fala para os diabos, o psicanalista que não é capaz de fazer a leitura correta da subjetividade do seu tempo. Até desista de fazer psicanálise, se você não consegue fazer isso. Fazer a leitura correta da subjetividade do seu tempo. O que é fazer a leitura correta da subjetividade do seu tempo? É exatamente pensar as incidências do nosso tempo, que é o que? O racismo. Por isso Lacan já apontava essa incidência. O problema é que o tema é muito amplo, não dá para falar de racismo sem, como diz a Carla Cotirene, sem trazer as interseccionalidades. Então você vai trazer gênero, né? Você vai trazer as questões sociais, o capitalismo. Por exemplo, será que teríamos o quantitativo de pessoas que tivemos no Interfórum se em vez de Botafogo, Copacabana, fosse Nova Iguaçu, mas não no centro, lá na periferia onde eu moro, bairro Lagoinha? Talvez a gente tenha que parar ao meio, porque tem lá uns tiroteios que acontecem de vez em quando. Será que a gente teria o mesmo quantitativo de psicanalistas? Entende? Então, você tem é aí que o Lacan vai trazer o desafio. A gente diz assim, mas a psicanálise dá espaço para que se ouça, né, para que o sujeito fale. Tá. A fala na psicanálise pressupõe uma escuta. Pressupõe que haja uma escuta. Né? E como é essa escuta? Se ela está atravessada por essas outras questões. Então, a condição de se manter a subalternagem é o silêncio. O sujeito fala, mas quem está escutando esse sujeito que fala? Como se escuta isso? Porque o Freud escutou de um jeito. Quando a histérica falou, o Freud escutou, mas ele não escutou como escutaram todos os outros, porque o sujeito para a psicanálise não é o sujeito da ciência. Né? Por isso, quando o Lacan, que inclusive é o nosso tema lá em Belém, verdade e saber, né? O sujeito da ciência é um. E quando a gente fala de segregação, né? E aí a minha amiga do Nordeste trouxe isso. Quem inventou a segregação? A ciência, quando traz a sociopolítica, quando demarca território, inventa o estranho, o estrangeiro.
Então, a segregação é um produto da ciência. O racismo é um produto da ciência, quando se toma um corpo hegemônico, quando se toma um corpo e hegemoniza esse corpo. É um discurso da ciência. Então, veja como é muito mais amplo tudo isso, né? Então, a escuta do nosso tempo é escutar o sujeito que experimenta isso que ele fala no corpo. É isso. Escutar o sujeito que experimenta isso que ele fala no corpo. A esse sujeito, como foi falado aqui, né? Pobre, preto, periférico. Como você vai escutar esse sujeito? Se você não tem nenhuma experiência do que é uma periferia, se você nunca teve a experiência de 95 sorrisos dentro de uma condução, com um canto Gonzaguinha, suados, e um sorriso no rosto. Se não tivesse experiência, a escuta vai ficar impeditiva. Obrigada, Jari. Vou passar a palavra para as meninas agora. Está rolando o som? Não vai ajustar. Eu vou passar isso aqui para o... Aquilo, esse aqui então. Como foi essa pergunta mesmo? Se teria como a frase da Joyce, né? a partir de agora a gente ouve. Isso. E o que eu fiquei pensando é